O Salão do Porto abriu esta tarde as suas portas nos pavilhões da Exponor em Matosinhos. Reunindo praticamente todas as marcas representadas no nosso país, o Salão do Porto constitui a maior e a melhor mostra de sempre dedicada ao automóvel realizado entre nós. É de facto um salão de grande nível internacional que aqui vamos mostrar daqui a pouco, depois de ficar a saber quais os temas escolhidos para esta edição de 22 de maio de Rotações. É já a seguir, depois do sumário. Salão Automóvel do Porto, mostra de nível internacional. Rotações já conduziu Ford Escort Cosworth e Fiat Panda 4x4. Pedro Lamy foi rei na Alemanha, vencendo corridas da Fórmula 3. Pedro Coceiro subiu ao pódio no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Nigel Mansell e Williams imparáveis, quinta vitória consecutiva no Mundial. Europeu subiu na Falperra, público comprometeu segurança. Trial ganha mais adeptos, Miguel Silva alcança a primeira vitória. Carros antigos não param, Lisboa-Bruxelas e Raio da Madeira movimentaram centenas. Para si que nos acompanha no continente, muito boa noite. Para os espectadores dos Açores e da Madeira, muito boa tarde. As mais recentes novidades do automóvel e de tudo o que lhe está diretamente associado podem ser vistas a partir de hoje e até ao próximo domingo, 31 de maio, nos pavilhões da Exponor em Matosinhos. Rotações já lá esteve, já recolheu as primeiras imagens deste Salão do Porto, que, como dissemos no início, se situa ao nível do melhor que se faz na Europa. Boa noite, Paulo. Boa noite. E o Salão que também tem novidades mundiais. Tem duas novidades mundiais, pelo menos ao nível de salão, que é o Ford Escort Cosworth e ainda o Renault 19. Um vasto salão que está exposto na Exponor, que tem 300 veículos expostos. Para além dos acessórios, sim, pneus, para além dos acessórios. Um caso curioso, por acaso, fazendo as contas, se os visitantes despenderem 1 minuto por veículo, vão demorar 300 minutos, o que quererá dizer vão permanecer naquele local cerca de 5 horas. E bem merecem e vão dar certamente por bem emprego o seu tempo. Nós vamos de imediato para estas imagens do Salão do Porto e vamos aqui no nosso estúdio comentando os modelos que vamos passando para si, espectador do Rotações. Começamos com a Saab. A Saab com os seus modelos 9000 CDI CS, equipados com motores 2 litros 16 válvulas com 150 cavalos. Estes dois modelos são equipados com motores LPT, ou seja, turbo de baixa pressão. As vantagens deste sistema situam-se ao nível da facilidade de resposta do turbo. Ainda no stand da Saab, podemos ver o sistema de segurança dos carros fletos, o airbag. Que agora praticamente todos os construtores estão a começar a incluir como opção nos seus veículos. Nós estamos na Volvo com o 850 GLT. Sim, este é um lançamento. Exato, este é um carro que é considerado o melhor Volvo de sempre. Um carro com enorme espaço interior, nós já o vamos ver mais em detalhe. Aliás, aqui o temos. Uma comodidade irrepreensível. Curiosidade, um motor de 5 cilindros colocado transversalmente, mas é uma tração dianteira. Motor com 4 válvulas por cilindro e duas versões dos motores, 2 litros, 2 litros e meio. Para o primeiro, 143 cavalos. Para o segundo, 170 cavalos. Uma caixa nova de 5 velocidades com 3 veios e carretes duplos. Também caixa automática de 4 velocidades, esta semelhante ao 960. Já estamos na BMW, também um espaço bastante desagradável da marca. E grande, sem dúvida. Com o 318 IS, o novo coupé da BMW, equipado com 4 cilindros em linha, 1796 cm3 e debita de 140 kg. Aliás, quando falamos em espaço, este é o M5, já era o M5. Quando falamos em espaço, todos os expositores têm muito espaço, portanto, grande facilidade para o público que vai ver este salão. Este M5 está equipado com novas jantes, tem também novos interiores. E agora, a série 7 com os novos motores V8, 3 e 4 litros, com respectivamente 218 e 286 cavalos de potência. Já estamos na SEAT, com destaque para o Toledo Exclusive, portanto um modelo exclusivo, com jantes mais largas, suspensão rebaixada,
uma pintura metalizada em 2 tons de verde que realça a atraente figura do modelo. O tablier é em madeira e a motorização é de 2 litros e 16 válvulas. Muito bonito este colete, sem dúvida. Também o destaque... Para o Playa. Para o Playa, claro. Que é desenhado pelos estilistas da SEAT no Centro Técnico de Martorell. Um carro para a praia, como o próprio nome diz. Para os tempos E livres. este é o Terra Surf. Bom para o verão e, é claro, e bom para os Uma pintura apaixonados. francamente original. Os diesel também marcaram Sim, o turbo sim, sim. diesel, presença no Toledo. E também as novas portas para a gama Toledo, com 2 barras para melhorar a segurança. Já estamos na Renault. O grande construtor francês. Sim, aqui o destaque vai inteirinho para o novo 19. Que apareceu pela Para o primeira vez. Safrano. Para o Safrano. Mas este apareceu pela primeira vez num certame internacional, este carro. Sim, sem dúvida. Nós também vamos falar um pouco deste modelo. Como se recordam, foi lançado em 88, setembro de 88. Portanto, um novo visual, especialmente a toda a frente, um novo capô, nova grelha, novos faróis. Foram também redesenhados os para-choques, alterações de interior, 7 motorizações, 5 a gasolina, 2 a diesel, várias versões, vários níveis de acabamento, 16 válvulas, o Bacará e o Cabriolet. Este é já o Safrano, que há pouco falaste, é o substituto do 25 topo de gama. E já estamos na nova Nevada TXi, não é nova cá no nosso mercado, equipada com motor de 2 litros e 136 cavalos. O A610. O Alpine, com 6 cilindros em V, 90 graus, 250 cavalos anunciados. Enorme spoiler na traseira. Inocente. Inocente, construtor italiano, destaque para o Elba na sua Station Wagon 1500, injeção eletrónica. Aqui muitas novidades, a começar por este 600. fantástico 600. Equipado com motor Sec. V12 de 4 válvulas por cilindro. Motor que será utilizado mais tarde na nova série SL. Qualquer Depois coisa de 300, 500, teremos uma nova versão com 12 cilindros. Qualquer coisa como 408 cavalos. E este é também o novo 300 CE 24 válvulas, o novo cabriolé da Mercedes. Uma Ainda referência, no stand. exato, à AMG e às corridas do campeonato chamado VTM, Corridas bem espetaculares. num grande video wall. Já está o carro de Keke Rosberg no campeonato alemão de turismo. Uma As particularidade, o assinaturas, é capô, isso. com muitas assinaturas de gente conhecida, Franz Beckenbauer e por aí mais gente conhecida. É uma grande atração deste Salão do Porto também, o stand da Mercedes. Ao lado está a Maserati, com o Chamal, equipado com motor V8 de 32 válvulas, 3.217 cm3 e 326 cavalos. E também o 2.24, marca o salão, melhor dizendo, da Maserati. Passamos para a Opel e para o seu novo, se assim ainda poderemos dizer, novo Astra 3 volumes. 3 volumes. Pelo menos em termos nacionais, é novo este carro. A adopção da bagageira permitiu um aumento, ou seja, um comprimento neste veículo alemão. Sim, mas mantendo naturalmente a distância entre eixos. Esta é também a nova aposta, Duas versões do Frontera. o veículo de todo o terreno, motor a gasolina, 2 litros e 115 cavalos. Depois temos a Toyota com o Carina E, motor de 1998 cm3, 158 cavalos, um carro que tem uma boa aerodinâmica. É um carro muito bonito. Enfim, os estilistas Há uma discutem quebra, um pouco a sua traseira, não é? há uma No quebra estilo, na no linha, estilo sim. da Toyota. E depois o MR2 e este novo Celica 4WD descapotável. Continuamos no verão com os descapotáveis. O MM apresentou esta nova série especial, o Alvor, carro que tem já fecho centralizado de portas, rádio com leitor de CD e ar-condicionado. Convém Já fechar a estamos- capota, Sim. tiver o ar-condicionado. E já estamos na Fiat com mais uma versão para o verão, o 45 Surf e Panda e 500 Elettra. É a preocupação dos construtores no meio ambiente. É um carro com motor de corrente contínua de excitação em série e atinge a velocidade máxima de 80 km por hora. Uma referência à presença do engenheiro Carlos Malheiro, que é o novo diretor-geral da Fiat, pela primeira vez um português a desempenhar essas altas funções numa multinacional, como é o caso da Fiat. Sucede ao engenheiro Squasini. Ao lado do 500 de 4 cilindros, 903 cm3 com catalisadores. Ainda destaque no stand da Fiat para o tipo Solaris, com direção assistida e ar-condicionado.
Já estamos com a Citroën. Este é o maior stand da feira, Zé Pinto. Um stand bastante grande, foi dos primeiros a ser negociado. É um stand onde se pode ver o novo AX 4x4, base do AX GT. Este Rouge. Depois o novo AX10 agora com 5 portas e ainda o BX Image. Destaca ainda no stand da Citroën para o Ativa 2, com suspensão hidroativa, um protótipo estudado pelo grupo PSA, com motor de 2.975 cm3 de injeção, 6 cilindros e 200 cavalos de potência. Este é o interior do Citroën Ativa. Muito bem acompanhado, a Citroën. Aliás, vários modelos neste Salão do Porto estavam muitíssimo bem acompanhados. Já estamos no salão da Volkswagen. Destaque para o Golf GTI. Surge agora com mais cilindrada e com 115 cavalos de potência. Este motor distingue-se do seu antecessor devido à maior força de tração resultante do binário mais elevado num regime de rotações nitidamente inferiores. Conhecido Volkswagen Vento, já de outros salões. E que nós já apresentamos aqui também no Rotações. Esta sim é a grande novidade. Sim. A Transporter, um monovolume, um táxi que foi aprovado há pouco tempo, foi na passada terça-feira pela Direção-Geral de Transportes Terrestres. 7 lugares e muita bagagem. Vai permitir um melhor funcionamento dos táxis. Beneficiaram da nova legislação criada em Portugal neste setor dos transportes de passageiros. Já estamos com a nova versão da Audi, a versão do 80 e o 100. Já a seguir, 116 válvulas, motor desportivo de 4 cilindros, 140 cavalos. Uma elevada segurança passiva. Na Mitsubishi, destaque para a versão desportiva do HSX, mais outro carro bem acompanhado. Realmente o vídeo Ola é grande do carro atrás. E o Mitsubishi Eclipse. 2 automóveis em destaque no stand da Mitsubishi. Na Honda, referência para o CRX, com nova carroceria, motorizações de 1.595 cm3, 160 cavalos para 1.6 VTI. Ainda também o Civic VTI, mas este de 3 volumes. Também uma nova máquina da marca japonesa. Na Lancia não havia grandes novidades. Havia apenas destaque para o novo Integrale, que estava ao lado do carro de competição, que tantos sucessos tem dado à casa italiana, e depois o Avenue, a última versão que a Lancia lançou do conhecido Y10. Bom, muitos construtores aproveitaram para publicitar alguns dos seus modelos desportivos, sem comentários. Continuando. Não menos belos Ferraris. Ferraris 512 TR, com base no Testa Rossa, mas com motor com prestações mais elevadas, agora com 4.943 cm3, qualquer coisa como 421 cavalos. É bom referir 313 km de velocidade máxima e dos 0 aos 100, 4,8 segundos. Ainda em plano de estágio, F40, com o F40. Um ex-libris da casa italiana. Nissan. Manstreia, a Serena, monovolume, 7 lugares, comercialização prevista para a primavera de 93. Só comercializam o automóvel. Enquanto só. E a gama desportiva do GTR, ou seja, a gama desportiva da Nissan, com o GTR, o 300 ZX e ainda o 200 SX. Figaro, no cantinho do stand da Nissan, uma réplica de um carro antigo, série especial só para o Japão, equipado, por exemplo, com ar-condicionado, com rádio compact disc. Para um carro antigo, tem muitas coisas. Estamos já na Foz com o novo Foxcore Cosworth. A casa inglesa lançou esta nova máquina. Nós vamos falar dele para tentar mais detalhadamente. Bater a Lancia no Mundial de Rallys. É turbo-alimentado com 227 cavalos e 4 rodas motrizes. E este é também um carro de destaque na casa inglesa, o RS 2000. Estamos já na Peugeot com o 106 nas mais variedíssimas versões
XN, XR, XT e XSI, o topo de gama deste pequeno carro francês que os visitantes podem ver na Expo Norte. Aliás, a frase é gasta, mas aplica-se bem aqui. É pequeno, mas grande, carro francês. Estamos já com o Peugeot Roland Garros, uma série especial que assinala a ligação da marca ao ténis francês e é um dos principais torneios internacionais da modalidade. Também um carro descapotável para o verão. E este verão está bastante calor, está bastante quente, Zé Pinto. Vamos ver, vamos ver. De França vamos até Itália. Alfa Romeo, o 155 estava em plano de destaque com variedíssimas versões, qual destacamos esta, o quadrifólio, 1773 cm3 e 129 cavalos, 200 km de velocidade máxima. Na Land Rover, destaque para o Discovery e para o 214 Cabriolet, será posto à venda já no próximo mês de junho. O motor é de 4 cilindros, transversal de 16 válvulas. Está também bastante interessante este da Rover. Estamos já com a Lada, o Samara Cabrio, que ainda não foi homologado, e o Niva Cabrio. Na Hyundai, destaque para o protótipo HCD. A gama exposta já é a nossa conhecida. Lantra, Sony, Sonata e essa gama. Depois, neste protótipo HCD, destacar-se um motor de 2000 cm3 e 150 cavalos e ainda duplo airbag. Na Suzuki, destaque para o Spray, um automóvel desportivo concebido com uma carroceria leve e em cunha, que lhe dá um bom coeficiente de aerodinâmica. Porsche. Na Porsche, o novo 68, o carro desportivo da Porsche, mais recente lançamento da casa germânica. Sim, equipado com motor 3 litros. Já o tínhamos também aqui revelado, o airbag. E o carro era 2, é? equipado com o sistema airbag. Na Mazda, destaque para o Shadows 6, dirigido ao mercado dos topo de gama, deverá ser comercializado ainda este ano. O motor é de 2 litros de injeção, 1995 cm3. Estamos com o Lotus e o M200, muito bonito este carro. Não menos bonito, o Lamborghini Diablo. O chassi é construído em fibra de carbono. O coração deste carro é um motor V12, derivado do propulsor do Contact, e tem estas performances. Dos 0 a 100, 4 segundos, velocidade máxima 325 km por hora. Um dia destes vamos mostrar este carro mais em detalhe. Bertone. Este é o Freeclimber, a segunda versão do Freeclimber. Já estamos com a Skoda, destaque para o Favorito no Corando, 4WD e Family. E terminamos esta nossa reportagem precisamente com mais um descapotável, um Morgan. Bastante bonito este carro. Bom, nós na nossa próxima edição de Rotações voltaremos a este Salão do Porto, mostrando nessa altura tudo o resto que está por trás dos automóveis propriamente ditos, nomeadamente os desportivos, estão lá vários Fórmula 1, nomeadamente os acessórios, peças, pneus, enfim, fica marcada a nova reportagem para a próxima semana. Quem também esteve no Porto foi o nosso companheiro de trabalho, Heródoto de Sousa. Eu perguntava até ele, era um salão que surge, enfim, numa altura em que se verifica uma certa indefinição no mercado automóvel português. Este salão surge, no fim de contas, dá a impressão que foi de propósito. Não se previa que, evidentemente, que o Governo fosse aplicar novas taxas no imposto automóvel, assim, desta maneira, e houve aquela corrida desenfreada aos stands. Nota, Zé Pinto, que até abril venderam 61 mil veículos em Portugal, de janeiro a abril. É uma coisa espantosa, representa mais de 40% de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, e isto porque o imposto automóvel vem incidir nos veículos de mais baixa cilindrada, agrava o preço deles, não é? Até aos 1.750 cm3. Portanto, houve uma corrida desenfreada aos stands. É uma situação que não agrada, não dá descanso a todo o setor, na medida em que não é real, não representa a realidade do poder de compra do consumidor português. E por isso mesmo as pessoas já estão a pensar que num mercado de 230 mil viaturas, vender 101 mil no primeiro triênio, nos primeiros 3 meses, 4 meses do ano, é uma situação que de facto não dá descanso, não dá tranquilidade nenhuma a ninguém. O salão vai permitir, obviamente, aos consumidores de acertarem um pouco as suas ideias agora que o imposto automóvel, novo imposto automóvel, já está em funcionamento desde dia 9 de maio, 7 de maio, que ele entrou em funcionamento,
E isso vai levar a que, segundo previsões das várias associações especializadas do setor, a levar a que o crescimento não seja um crescimento proporcional àquele que se verificou nestes primeiros meses, que será da ordem dos 0 a 4% até ao final mais do ano. distribuído até ao final do ano. Isto é, o setor vai sossegar um pouco. De todas as maneiras, o salão, que vai até ao dia 31 de maio, vai permitir aos portugueses de verem muito bem visto o mercado de automóveis que está à sua disposição, e lá vão encontrar 40 marcas diferentes e, por conseguinte, e os tais 300 unidades que o Paulo Filipe ainda há pouco referiu. Isto num espaço incrivelmente grande e dilatado. 20 e tal mil metros quadrados, e houve de facto um aumento muito grande em termos de espaço. Nota que desde 88 até 92, portanto 88 primeiro salão, e até agora houve um crescimento de 74% no espaço, na área exposicional. Na área exposicional. E é engraçado de verificar que, para além do aumento em expositores e em stands, que foi considerável, foi de assinalar, há também um grande crescimento nos expositores e stands da comunicação social, também. Jornais, da especialidade, nós também iremos mostrar isso. Todos lá estiveram e iremos ver isso. E só mais um outro pequeno pormenor, é que este salão tem um tema, é o tema é o Salão da Concórdia. Vieram europeus, vieram japoneses, estão cá todos juntos, muito pacificamente lado a lado, e é bom porque Turim não teve isso, não teve japoneses, e suspeita-se que o Salão de Paris, no outono, também venha a sofrer um pouco com a ausência dos construtores japoneses. Por conseguinte, este aqui da Exponor está a marcar a diferença. Está a marcar a diferença e está a servir de fiel da balança entre os dois. E acho que isso é muito interessante. E ainda mencionar o tema do salão, que é o grande mercado. E é, sem dúvida, um grande mercado. Hélder, muito obrigado por ter estado connosco. Das muitas novidades deste Salão do Porto, destacamos duas: o Ford Escort Cosworth e o Fiat Panda 4x4. No primeiro caso, já conduzimos a nova bomba da Ford por estradas do Luxemburgo e da Alemanha. Ao volante esteve o nosso companheiro de trabalho, Hélder Sousa, que aqui nos deixa as suas impressões. Mais de 200 km/h, 0 aos 100 em menos de 7 segundos, tração integral, 227 cavalos de potência, turbocompressor. Números e expressões mágicas que fazem sonhar. É a Ford na alta roda da competição, agora com uma esperança renovada. Desenhado em torno do túnel de vento, no total de 200 horas de trabalho, o novo Escort RS Cosworth apresenta-se com uma estética agressiva, na qual sobressai o grande aileron traseiro. A conjugação dos apêndices aerodinâmicos, com um elaborado trabalho na parte inferior do carro, proporciona uma força vertical para baixo, downforce, que atinge valores importantes para este tipo de carroceria. As medidas efetuadas revelaram uma força de 45 newtons na frente e de 190 newtons na traseira, à velocidade de 180 km/h. A estabilidade a esta velocidade, ou mesmo acima dela, mostra-se segura tanto em linha reta como em curva. Mas é nas pequenas estradas, por onde a versão de competição irá evoluir a partir do próximo ano, que o novo Escort revela todas as suas potencialidades. O motor sobe em regime até às 6.500 rotações sem qualquer hesitação, no que é ajudado pelo enorme turbocompressor Garrett T3, com refrigeração de 2 ciclos, água-ar e ar-ar, coadjuvado pela injeção e ignição eletrónica Weber. A tração integral, com uma distribuição de 34% para as rodas da frente e de 66% para as traseiras, por meio de um diferencial central viscoso, bem servida pelos pneus 225/45 em jantes de 16 polegadas, faz o resto do estado de graça em que o condutor é colocado. O resto é cumprido pelas suspensões independentes, à frente, de tipo McPherson, com barra estabilizadora de 28 mm, atrás, com braços semi-independentes e barra estabilizadora de 22 mm de diâmetro, e ainda pela direção assistida de desmultiplicação variável.
Com uma caixa de 5 velocidades, cujo escalonamento é mais adequado ao uso corrente do que à condução desportiva, o Escort RS Cosworth encontra o seu ponto menos entusiasmante. Que não seja por aí que o encanto se esvai. Na hora de travar, os 4 enormes discos ventilados e o sistema anti-bloqueante ABS conseguem parar os 1.300 kg em distâncias muito curtas, sem derrapagem das rodas. A Ford quer fazer deste carro um campeão do mundo. E ela tem razão para acreditar que vai conseguir. O carro nasceu bem e é muito eficiente. Para aqueles que um dia vão possuir este automóvel e vão circular com ele nas estradas e nas ruas, vão encontrar um carro muito homogéneo, com muita potência disponível, bom conforto, uma caixa de velocidades relativamente lenta, mas também uma tração e uma estabilidade extraordinárias. No interior, para além do requinto dos acabamentos e do material, sobressaem os instrumentos com grande facilidade de leitura, graças ao sistema eletroluminescente, um verdadeiro regalo para os olhos e para o relaxamento em condução noturna. Tudo isto num Escort com mais 26,5 mm entre eixos e mais 175 mm de comprimento do que o Escort Standard, no qual foi aplicado o motor Cosworth de 2 litros do Sierra, igualmente em posição longitudinal. 2 anos bastaram para a Ford passar da aprovação do carro à fase de pré-produção. Jackie Stewart, Malcolm Wilson, Jimmy McRae e John Whitmore contribuíram para o seu desenvolvimento em testes na estrada e em circuito. Com a homologação em Grupo A prevista para janeiro de 1993, o Escort RS vai estrear-se oficialmente no Rally de Monte Carlo. Entretanto, a sua produção comercial levá-lo-á às mãos de muitos clientes, que terão a oportunidade de se reconciliarem com a marca, caso tenham feito incursões por outros modelos. Ainda no mercado dos 4x4, mas num segmento bem diferente, a Fiat dotou o seu pequeno Panda com a tração integral. Rotações também teve a oportunidade de registrar as primeiras impressões de condução, desta vez nas frias e geladas paragens de Sestriere, a norte de Itália. Segundo carro por excelência, este novo Panda das Neves sobrevive sem dificuldades noutros ambientes. A ligeireza do conjunto, 800 kg em vazio, contribui grandemente para a sensação de leveza que se tem ao volante. E a tração às 4 rodas, obtida manualmente por intermédio de uma pequena alavanca, garante confiança em terrenos escorregadios, como confere segurança acrescida em estradas molhadas ou com neve. A caixa de 5 velocidades revelou-se algo dura e nem sempre exata no seu manejo, e a suspensão traseira, por molas semi-elípticas acopladas ao eixo rígido, transmite com bastante fidelidade as irregularidades do terreno. O maior contributo introduzido pela Fiat neste carro é a adoção do motor Fire 1100, com escape catalítico de 3 vias para gasolina sem chumbo. Em comparação com a versão anterior, de tração às 4 rodas, o Sisley, o Panda Country Club vem mais modernizado no tratamento interior e exterior e apresenta fatores de ordem prática, como a grelha no tejadilho, necessária quando o compartimento de carga for insuficiente. A potência do motor Fire 1100 fica reduzida a 51 cavalos às 5.250 rotações por minuto. É o bastante para vencer os desafios dos caminhos fora das estradas, sem contudo correr o risco de se tornar pesado e cansativo, como se fosse um veículo de todo o terreno. Com a velocidade máxima anunciada de 130 km/h, e consumos entre os 6,6 e os 8,4 litros aos 100, o Panda revela-se um carro prático, polivalente, de baixo custo de manutenção, graças à simplicidade da sua mecânica. E depois, a tração ao eixo traseiro é sempre útil,
em situações menos normais. Primeira parte de rotações totalmente dedicada ao comércio e indústria, mas daqui a pouco o desporto vai ocupar toda a segunda metade do programa. Falaremos dos pilotos portugueses que participaram na Fórmula 3 alemã e o europeu da Fórmula Opel. Falaremos igualmente de Fórmula 1, da rampa da Falperra, de trial e de carros antigos. Tempo para um breve intervalo. Até já. A segunda parte de rotações, obrigado por continuar connosco. Pedro Lamy e Diogo Castro Santos voltaram a subir ao pódio na Fórmula 3 alemã. Foi na jornada dupla de Nürburgring que Pedro Lamy conseguiu uma dupla vitória que lhe permitiu subir lugares no campeonato e aparecer agora na segunda posição, atrás do líder, Mark Webber. Quanto a Diogo Castro Santos, a jornada também lhe correu de feição, dado que nas duas corridas classificou-se no terceiro lugar. Diogo é o terceiro deste campeonato alemão da Fórmula 3. Boa operação em termos de campeonato para Pedro Lamy, que subiu ao segundo lugar após as duas corridas no passado fim de semana em Nürburgring. Desta vez o tempo ajudou e por muito que o líder, o alemão Marco Werner, ainda tenha uma boa reserva em pontos, a posição do piloto português melhorou consideravelmente. Nos treinos, Lamy obteve a segunda posição, ao lado de Marco Werner. O piloto português debateu-se com problemas de afinação do chassis do seu Reinhardt. E Diogo Castro Santos teve de suar as estupinhas para conseguir uma posição na segunda fila da grelha de partida. No sábado, o arranque era fundamental para definir o resultado da prova e a grelha de partida na segunda corrida no domingo. Lamy e Werner disputaram metro a metro a travagem para a primeira curva e logo ali o português tomava conta do comando para fazer as 20 voltas sob pressão constante do alemão. Diogo Castro Santos conseguiu desenvencilhar-se da alemã Claudia Urtgen para lhe tirar o terceiro lugar, que seria seu até à meta. Na frente, Lamy e Werner ganhavam avanço, colocando entre eles e Castro Santos uma vantagem confortável que chegou aos 10 segundos. Werner era a sombra negra de Lamy. Qualquer erro do português seria fatal para o resultado final e isso quase acontecia quando Lamy perdeu alguns preciosos décimos de segundo ao alargar a trajetória à entrada da reta da meta. Mesmo assim, Pedro Lamy assinava a melhor volta à nona passagem, enquanto, mais atrás, Castro Santos, com o motor do seu Ralt em perda de rendimento, fazia tudo para não se deixar surpreender por Claudia Urtgen. Lamy não teve descanso até ao fim, mas a subida ao lugar mais alto do pódio compensou-o de todos os esforços. Mas dava-lhe uma excelente opção para a corrida do dia seguinte, de onde sairia agora da pole position. E assim foi no domingo. Bom tempo, pole position, moral em posição fixa. Tudo se conjugava para mais uma vitória portuguesa. No campo da equipa Volkswagen as coisas não estavam tão otimistas. Diogo sabia que não tinha motor para chegar aos da frente e optava por jogar no seguro, controlando os seus mais diretos adversários, a Cláudia, o Kaufmann, o Krum e o Philipp Peter. À saída, Lamy levava Werner colado e, por incrível que pudesse parecer, Castro Santos era passado pela rapidíssima Cláudia, a quem voltaria a passar numa manobra daquelas de tirar o fôlego ao mais calmo. E no pacote incluía o próprio Werner, para coadjuvar Lamy no comando das operações. O sonho de se assistir a uma dupla nacional durava pouco tempo. Castro Santos não podia resistir por mais aos assaltos de Werner. Cedia-lhe o segundo lugar e instalava-se definitivamente no terceiro para jogar nos pontos seguros e no pódio. Com os pneus a perderem gradualmente aderência, Lamy fazia a corrida possível, evitando cometer erros e, sobretudo, não se deixando surpreender por Werner. Qual fotocópia da primeira corrida, esta segunda repetiria a classificação e o pódio, onde dois portugueses impunham uma vez mais o hino nacional. Werner ficava com a consolação da volta mais rápida, mas os 20 pontos de Lamy, adicionados aos outros 20 do dia anterior, vão obrigar o piloto alemão a preocupar-se, e muito,
com a próxima prova, já neste fim de semana, em Hockenheim. É que os 48 pontos de diferença de Lamy para Werner na tabela do campeonato são caso para isso. Enquanto Castro Santos partilha o terceiro lugar com Michael Krumme. As nossas desculpas por perturbações, como viram nas imagens que recebemos da Alemanha. Na terceira prova do Europeu da Fórmula Opel, disputada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, Pedro Coceiro também subiu ao pódio, corolário para uma excelente exibição. Coceiro largou da sexta fila, tal como Manuel Legião, mas teve sorte, para garantir o terceiro lugar. Sorte e valor, naturalmente. Isto apesar da falta de nível do seu companheiro de equipa, Bruno Aguiar, que quase o tirou para fora da pista. Quanto a Legião, fim de semana para esquecer ou para recordar. Tantos foram os azares vividos, quer em treinos, quer em corrida. Como dissemos, sexta fila da grelha de partida para Manuel Legião. A seu lado, o Pedro Coceiro. Coceiro teve bastantes problemas nos primeiros treinos de sexta-feira, também problemas no sábado, quando a Legião empenou um triângulo da suspensão. De qualquer modo, um excelente arranque por parte de Pedro Coceiro. Legião não foi tão feliz na partida desta corrida, dado que ao cabo da primeira volta ele passava no 16º lugar, caiu portanto muitas posições. Coceiro aparecia na 8ª posição, depois chegados à 7ª volta, Coceiro conseguiu subir mais um lugar, mas lá na frente Walter Salles e Garrett Rees destacavam-se. Legião também recuperava bastantes lugares. Na partida, o Christian Fischer foi penalizado em 1 minuto, foi uma falsa partida. Isso foi muito bom para o Pedro Coceiro, que no 4º lugar da corrida subiu à 3ª posição. E a verdade é que na parte final da corrida, Coceiro conseguiu instalar-se no 4º lugar. O Manuel Legião chegou a andar muito próximo de si, mas a subida de um corretor provocou que o carro do piloto português, da equipa Draco, ficasse com o triângulo da suspensão empenado e obrigou a entrar na boxe e a abandonar. Pode-se dizer que foi o fim de semana, como eu disse, de entrada para esquecer, ou talvez não, para o Lopes Legião. É um bom resultado, sem dúvida, para o Pedro Coceiro. Ele repete o resultado da primeira corrida deste campeonato realizada em Nürburgring. Manuel Legião nessa corrida ficou em 15º. Em Espanha, como se recordam, o Legião foi 7º e Coceiro 17º. Perdão. Mas foi, sem dúvida, uma prova que mostrou uma grande agressividade por parte de Pedro Coceiro. Numa equipa, a PTM, que de facto teve um piloto, o Bruno Aguiar, que se portou muito mal numa altura da ultrapassagem por parte do Coceiro. Eu peço desculpa. Não permitiu ao piloto português, logo na altura, consumar essa ultrapassagem. Ele quase que ficou fora da pista, teve de subir um corretor, e se talvez nessa situação o Bruno Aguiar lhe tivesse permitido a ultrapassagem, facilitando a tarefa do seu companheiro de equipa, talvez ele pudesse ter ido mais lá à frente, talvez se aproximar mais e ver outra luta a Walter Salles e a Garrett Rees. O final da corrida no autódromo Enzo e Dino Ferrari, e o pódio para Salles, Rees e ainda para o Diogo, aliás, para o Pedro Coceiro. Bastante bem. Eu estava bastante desanimado no fim do dia porque não tinha corrido, os treinos não correram como eu tinha querido. Tive imensos problemas com o carro. Hoje as coisas começaram a correr melhor. No princípio da corrida não arrisquei nada. Ia a tentar não danificar a suspensão e naquela de suspense, pensar o que é que iria acontecer com os outros pilotos, eles iam arriscar demasiado. E eu consegui tirar os louros disso e nas últimas 6 voltas da corrida arrisquei e consegui passá-los e acabar nesta posição. De qualquer modo, digamos que foi um pouco lamentável um desaguisado que tiveste com o Bruno Aguiar, teu companheiro de equipa. Foi logo no princípio da corrida, ele fez um erro numa travagem para tentar passar o Crinelli. Eu aproveitei esse erro dele e quando ia a passar ele pôs-me fora da pista. Acontece isso nessas corridas, mas eu não esperava isso de um colega meu de equipa.
Mas isso é um problema que se vai resolver, em princípio não vai acontecer nas próximas corridas. Esperemos bem que sim. Também em Imola, no mesmo fim de semana, disputou-se o Grande Prémio de São Marino. A exemplo das 4 primeiras provas, Nigel Mansell venceu tudo o que havia para vencer. Foi o melhor nos treinos livres e oficiais, foi o melhor no warm-up e foi o melhor na corrida. Nigel Mansell, a Williams e a Renault estão numa fase imparáveis, sem adversários à sua altura. Sr. Miguel, boa noite. É de facto esta a leitura? É essa a leitura. Williams-Renault está, sem dúvida, a tirar partido do notável trabalho que realizou ao longo do inverno, e não só ao longo do inverno, desde o início da época passada, que a Williams-Renault vem fazendo evoluir os seus carros e está a colher os frutos, sem dúvida, desse trabalho, manifestando uma supremacia que se pode considerar equivaler a cerca de 1 ano. E já tem um novo carro preparado, pronto a correr e pois poderá ser utilizado já no Canadá, por exemplo. O notável também nesta supremacia é que a Williams ainda não necessitou do novo chassi. Continua com o chassi do ano passado. Não necessitou ainda do novo motor. Continua com a última evolução do motor do ano passado e ganha tudo. Portanto, pode-se perguntar o que é que irá acontecer quando vier o chassi novo, quando vier o motor novo. O chassi deverá ser um pouco melhor, naturalmente. Se não for, certamente continuarão a utilizar este. O motor é um pouco mais potente, os pilotos da equipa já puderam confirmá-lo, nomeadamente nos treinos de Espanha e de São Marino, mas a fiabilidade ainda não é uma garantia desse motor, do RS4, e, portanto, em corrida só irá ser utilizado certamente no Canadá. Bom, José Miguel, sem dúvida que há aqui um excelente chassi por parte do Williams, um excelente motor por parte da Renault, mas não há dúvida nenhuma que temos em excelente forma o Nigel Mansell, um piloto que cometia, como dissemos por várias vezes, nós e outros comentadores, alguns erros em pista e que este ano tem estado impressionantemente eficaz na condução do seu carro. Nigel Mansell geralmente era vítima da sua generosidade. Um pouco à imagem de Villeneuve, digamos, embora fossem 2 pilotos bastante diferentes entre si. Presentemente o Mansell sente a supremacia que tem nas mãos e está extraordinariamente motivado, está em grande forma. Se ele conseguir manter-se nesta forma, será muito difícil batê-lo até ao fim da época. Inclusive no Mónaco, na próxima corrida, o Ayrton Senna, que é o grande especialista do Mónaco, sem dúvida, deverá ter uma grande dificuldade em bater o Mansell, se é que irá conseguir batê-lo. Exato. Vamos para já ver as imagens que preparamos deste Grande Prémio de São Marino, disputado no passado fim de semana, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que também não registou uma grande assistência, uma grande afluência de público, a exemplo de outras edições, isto porque, naturalmente, o mau momento da Ferrari condicionou essa afluência de público. Foi mais a este isso do que autódromo. os bilhetes, que eram extremamente caros, mas foi sem dúvida o mau momento que atravessa a Ferrari e que não foi além da 4ª linha da grelha de partida, não correspondeu nem pouco mais ou menos às expectativas que, fundadamente ou não, tinham saído dos testes de Imola. Carros a par na grelha de partida, 2 Williams, 2 McLarens, 2 Ferraris, 2 Benettons, 2 Ferraris. A importância do equipamento sobressai perfeitamente desta grelha de partida, sem dúvida. E os Williams a ficarem à frente, enquanto o Michael Schumacher tenta meter-se pelo lado esquerdo do Berger, o austríaco não deixa. Brundle aproveita para passar pelo outro lado e começa e coloca-se, exato. Coloca-se na 4ª posição. Exato, o Brundle fica em 4º, enquanto os Williams e Renault vão preparando a fuga. Ficam atrás deles os McLaren e os Benetton em luta e os Ferrari a tentarem seguir. E ainda na primeira volta, enfim, a situação era já esta, o Martin Brundle. Dos 2 Williams já bastante distanciados. Depois os 2 McLaren com o Senna um pouco à frente, a ganhar algum terreno ao Berger, a seguir o Brundle à frente do Schumacher, uma situação inédita, e o Schumacher a cometer vários erros. Nota-se aqui uma travagem levada até ao limite, uma saída muito larga na entrada para a curva Tosa, e o Schumacher viria a ser vítima de um desses erros. Ele ficou particularmente nervoso por ver o seu companheiro de equipa à frente, como se nota aqui no oráculo. Entre Brundle e Schumacher estava muito pouco terreno. Schumacher tentou de várias maneiras, em várias situações, ultrapassar o Martin Brundle e acabou por se despistar, como veremos mais à frente. Entretanto, aqui é o Ivan Capelli que é vítima de
problemas de travões que o levam a despistar-se na Aqua Minerali, e os Williams... Tranquilos. Perfeitamente tranquilos. Sem quaisquer problemas. 6,8 segundos entre o Mansell e o Patrese. Mansell a caminho da sua quinta vitória. Cá está o erro do Schumacher. Michael Schumacher. A parte final, ele já tinha batido no muro, danificando as suspensões do lado esquerdo, e vai direto para as boxes que, aliás, estavam praticamente à vista. Isto foi a saída da Rivasa, portanto já bastante perto das boxes. Vamos ver aqui a repetição. Schumacher deixa passar a traseira do carro, faz meio peão e vai bater com a suspensão traseira nos pneus. E dianteira também. O suficiente para danificar a suspensão do lado esquerdo e ficar quase afastado da corrida. Fez mais 2 voltas apenas para constatar que não valia a pena continuar. E o Martin Brundle lá ficou, atrás dos McLaren Honda, vindo a conseguir terminar pela primeira vez na presente época, quando Schumacher não conseguiu terminar também pela primeira vez na presente época. Uma mudança de pneus de Ricardo Patrese. Desta vez ele resolveu mudar de pneus primeiro do que Nigel Mansell, mas o Mansell estava de facto imparável, e o Patrese deveria ter razão ao referir no final da corrida que não conseguia acompanhar o ritmo do Mansell. O seu carro não estava tão eficaz como ele desejaria e como seria normal. Brundle, o Brundle, a troca de pneus. Não seria normal, ou aliás não é normal, que aqui a ultrapassagem do Senna ao Alesi, o Berger tenta meter-se também e vão-se tocar o Alesi e o Berger e ficar afastados da corrida. Bom, esta é uma situação típica de corrida. Não há que atribuir, digamos, culpas a um ou outro piloto. Não há. Não há. Os dois precisavam curvar, o Alesi ainda tenta fechar o Berger, e aí é que as rodas ficam enganchadas e a situação fica bastante difícil. Depois deste peão, o carro bate na suspensão traseira do McLaren. A partir daí a situação é quase incontrolável, ou necessitaria uma coordenação entre os dois pilotos que é impossível existir quando cada um está ao volante do seu carro. Nesta curva ficou depositada água. Isto foi uma armadilha para os pilotos, sobretudo para os da frente, que surgiu na parte final, na curvatosa. Água e muitos destroços que poderiam ter provocado situações mais complicadas, nomeadamente até com os pneus, que já estavam numa fase foi o grande receio, de grande desgaste. Com a vantagem com que contava, foi o grande receio do Nigel Mansell, foi furar nas últimas voltas e perder-se a hipótese de ganhar pela 5ª vez consecutiva, mantendo-se imbatível desde o início da época. Sim. É um resultado notável, sem dúvida, não só para Nigel Mansell, mas sobretudo para a equipa Williams-Renault. Tem um conjunto, de facto, notável, extremamente eficaz. Mansell também está bastante eficaz e, portanto, não há adversários para já capazes de baterem os Williams. Já agora, uma palavra também de satisfação para o Michele Alboreto, que finalmente conseguiu chegar a uma posição em que pontuou, e este foi o momento em que Senna, com o problema do cinto, do arnês dos seus cintos do McLaren, que provocaram dores musculares a nível de uma omoplata, ficou cerca de 10 minutos. Senna terá tido uma corrida mais dura do que a maioria daquelas que ganhou. Sim, exato. Num circuito em que há muitas travagens e há muitas acelerações, o facto de ser bastante escolhado num carro que certamente estava bastante duro para tentar chegar aos Williams, depois colocou o Ayrton naquela situação de sofrimento na parte final da corrida, e ele não conseguia sair do automóvel, mas não havia nada de grave, felizmente. José Miguel, boa noite. Obrigado por teres vindo. Entre nós, os campeonatos de velocidade e troféus prosseguiram na Rampa da Falperra, jornada que a RTP transmitiu diretamente no passado fim de semana. Grande festa do automobilismo, a Falperra registrou uma das maiores afluências de público de sempre, com as inevitáveis dores de cabeça para os organizadores, os homens do Clube Automóvel do Minho. Mais uma vez os recordes caíram na Falperra e mais uma vez uma enorme multidão emoldurou os 5.200 metros do traçado da rampa bracarense. O público, como sempre em Portugal, fenomenal. O público era incrível, nunca vi uma prova assim, acho que nem o Rally de Portugal. Mas se correr entre milhares de espectadores é sem dúvida um forte incentivo para os pilotos, é certo que, em consciência de algum público,
leva a que, por vezes, a sorte não permita que as consequências sejam mais graves do que ferimentos ligeiros, conforme, aliás, aconteceu quando da saída de António Castro Lopo durante a prova do troféu Toyota Iniciação. Neste troféu assistimos a uma prova bem disputada, mas que não nos deu surpresas. Gabriel Ferreirinha fazia o terceiro tempo no cômputo das duas subidas. Manuel Conceição era quase 3 décimos mais rápido e terminava atrás do vencedor, Manuel Barbosa, que batia o segundo por 5 décimos. O mecânico alterou ligeiramente as afinações, pôs o carro impecável e não contava melhorar tanto, como melhorei da primeira subida da prova para a segunda. Manuel Melo Breiner era o mais rápido na segunda subida, mas visto que na primeira encontrava um concorrente acidentado no percurso, não iria além da quarta posição final. Mário Silva era apontado como segundo, mas por fim baixava para terceiro, pois parece ter havido um engano na comunicação com os tempos. Rui Lages era assim o segundo classificado, depois de ter retirado 9 décimos na segunda subida. Adrosílio Lopes melhorava também substancialmente o seu tempo e terminava na primeira posição entre os polo. A organização roubou-nos uma subida de treinos cronometrados, o que tornou a nossa tarefa bastante mais difícil, porque os carros a primeira vez que vêm à rampa e criava-nos algumas dificuldades, como é evidente. A prova do Citroën AX foi particularmente bem disputada. Pedro Azeredo era bastante regular e conseguia a quinta posição. António Baiona era quarto, após ter melhorado a sua performance em 1,1 segundos. Correndo em casa, David Rodrigues ascendia a terceiro, enquanto Nuno Batista, na sua primeira época da AX, causava sensação batendo adversários bem mais experientes. Francisco Sandy Castro aparentemente fez o impossível ao ser o único concorrente a descer ao segundo 34 e, como tal, na primeira subida, assegurava a vitória. Mas a primeira subida correu muito bem e como estava a 2 segundos do próximo concorrente, fiz uma segunda subida mais cautelosa, porque sabia que era difícil alguém chegar a conseguir ultrapassar, já era difícil. Também englobado no programa desta rampa esteve o troféu BMW. Alcides Petis era o último dos 5 da frente, batido por 2,5 segundos pelo quarto classificado, Álvaro Parente. No mais baixo do pódio ficava Carlos Marta, que era batido por Jorge Petis, que por sua vez se quedava a 3 décimos do vencedor, Manuel Fernandes. Estava convicto que tinha grandes possibilidades de ganhar. Os grandes especialistas aqui das rampas, e nomeadamente aqui da Falperra, que era o Tony e o José Carlos Macia, deste ano estão a fazer o troféu. Portanto, acho que isso foi o que tornou a minha vitória um pouco mais fácil. Mais uma vez, os Opel Astra se afirmaram como os grandes favoritos para a presente época do Grupo N Nacional, batendo os reis do ano passado, os BMW. Manuel Fernandes levava o 325i campeão nas 2 últimas épocas à 5ª posição, sendo inclusive batido por Manuel Rodrigues em carro idêntico. O pódio foi assambarcado pelos Astra GSI. Pedro Azeredo via-se batido em 11 centésimos pelo seu colega de equipa, Adriano Barbosa. Mantendo a regra do equilíbrio, Niamorim apenas era 3 décimos mais rápido que o piloto Braga, o que, apesar de tudo, foi suficiente para a vitória. A atmosférica é diferente na segunda subida, a temperatura do asfalto é diferente na segunda subida, portanto há uma tendência para que os tempos piorem. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não era só a mim, mas todos os tempos iriam piorar e eu fui o que piorei menos. Arrisquei bastante, confesso. Na prova pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha, o grupo de produção era naturalmente dominado por pilotos estrangeiros. Destaque-se aqui Francisco Gutierrez. Mas se os pilotos nacionais não tinham argumentos para a produção, já o mesmo não se passava nos turismos. Carlos Rodrigues apresentava-se como o favorito, mas seria prejudicado na primeira subida. Infelizmente houve um acidente do carro número 10 e eles agitaram bandeiras. Estavam 2 comissários no meio da pista e eu tive que parar. Estavam a correr com os para-choques na mão e havia peças do carro acidentado na pista. Entretanto, ando mais um bocado, encontro o carro dele acidentado e a pista cheia de óleo. Tentei parar, os comissários obrigaram-me a andar para a frente. Eu cortei a meta e como cortei a meta descontaram-me o tempo e assim mandaram-me para o último lugar. Quanto ao projeto de Europeu de Montanha, como é que fica agora? Acabou, não penso mais no assunto. António Rodrigues era também um potencial candidato à vitória. Eu tive um problema num tubo que ia a um radiador de óleo e o óleo verteu para os pneus e tive dificuldade em segurar o carro, dei o peão e dei o toque no raio. Depois já não conseguia retirar o carro de parque fechado, pois o motor recusava-se a pegar. Assim, Otakar Kremski não tinha dificuldades em ser segundo no grupo, a mais de 3 segundos de António Barros,
que vencendo os turismos era simultaneamente o melhor português. A pista estava com bastante óleo, eu como tinha uma vantagem grande para o segundo, não arrisquei nada de nada e vim com bastantes cautelas, além de que surgiu-me também um barulho no carro e eu vinha um bocado preocupado, mas deu para ganhar, foi isso que interessa. Por fim, os carros mais espetaculares, as barquetas do grupo C3, onde a luta Stenger-Vilarinho era o principal foco de interesse. No entanto, não haveria surpresas e Herbert Stenger acabaria por ser o segundo, principalmente depois de não se dar particularmente bem com o piso mais escorregadio da segunda subida. O tricampeão europeu Andrés Vilarinho, apesar de também ter sentido problemas de aderência, não esteve com meias medidas e, para além de ter vencido a prova, deu-se mesmo ao luxo de bater o seu próprio recorde, conseguindo uma média superior a 155 km/h. Quizás podíamos haber realizado un récord mejor. Yo pienso que podíamos haber conseguido un tiempo de 1 minuto 58 segundos. El problema es de que había aceite en la carretera y con el cemento que se echa para secar, pues hay que levantar, ha habido zonas de levantar un poquito el pie, de ir con mucho cuidado para que el coche no derrape, no hagas un trompo. Pero bueno, yo estoy muy contento, hemos batido el récord y es importante. Recorde-se que Vilarinho conseguiu a 4ª vitória consecutiva nesta prova e a 3ª em igual número de provas na presente época. Bom, e lamenta-se a atitude de alguns espectadores que teimam em colocar-se em zonas interditas, em zonas onde o despiste pode ser fatal. É tempo agora para as duas rodas e para o trial de Serpins, que levou até à povoação vizinha da Lausanne bastantes praticantes de uma modalidade que começa a ganhar cada vez mais adeptos. E em Serpins, triunfo para Miguel Silva, que este ano ainda não tinha saboreado qualquer triunfo. Miguel Silva, com o número 3, venceu a 3ª prova do Troféu Nacional de Trial, o Trial de Serpins, que se desenrolou perto da Lausanne, uma localidade com fortes tradições no todo o terreno. Com zonas para todos os gostos, algumas com um grau de dificuldade interessante, os concorrentes lá foram tentando resolver essa dificuldade, levando a melhor Miguel Silva. Para os menos entendidos nestas andanças, gostaria de o informar que uma zona numa prova de trial é parte do percurso, normalmente um pequeno troço onde se definem as classificações. É aí que aparecem os obstáculos difíceis de ultrapassar e onde não se deve pôr o pé no chão, sair do percurso ou então cair, porque se cometer qualquer destas falhas está a penalizar. Desta vez havia 10 zonas diferentes que tinham que ser repetidas e nessas passagens o que melhor se comportou foi, aliás, como já foi referido, o Miguel Silva, um piloto da cidade de Águeda que com esta vitória, mais as anteriores boas classificações, se guindou para o comando do troféu. Pedro Macedo, com o número 9 que estamos a ver na imagem, e também aos comandos de uma Gás-Gás, demonstrou que do ano anterior para este subiu espetacularmente de forma, o que contribuiu para a vitória em Sintra e para o segundo lugar obtido aqui em Serpins, com mais 7 pontos de penalização que o vencedor. Pedro Bueso, com o número 18 tripulando uma Montesa, um piloto muito jovem, demonstrou que a prática do bicicross é importante para quem pretende seguir esta difícil especialidade do motociclismo, o trial. Com mais 6 pontos que o seu conterrâneo Pedro Macedo, Pedro Bueso terminou num ótimo 3º lugar da geral, um resultado que abre boas perspectivas para o futuro, fundamentalmente porque se trata de um jovem piloto. O tetracampeão nacional de enduro, Paulo Marques, que também estamos a ver na imagem, que participou neste trial com uma Gás-Gás com o número 25, não correu qualquer risco, porque no próximo fim de semana se vai desenrolar o Enduro de Viana do Castelo, que pontua para o Mundial. Mesmo jogando à defesa, terminou no 4º lugar, mas com o mesmo número de pontos do 3º. André e Osvaldo Garcia, ambos em Aprilia, uma família importante no nosso panorama desportivo, embora muito perto um do outro, não terminaram nas posições que se esperava, porque não foram além do 5º posto para o André e o 6º para o Osvaldo. Em 7º terminou Nuno Val e agora a conversa com o vencedor Miguel Silva. Ter ficado no ano passado em 3º lugar no troféu, este ano só fazer 3º lugar estava-me a sentir um bocadinho mal porque quer dizer, nós sabemos que conseguimos fazer melhor e não conseguir pôr em prática porque devido ao nervosismo e na experiência ainda talvez um pouco, pronto, ainda sou jovem, não tenho aquele calo que muitos dos que andam aí têm, como o Paulo Marques, como outros que aí andam, e como tal, quer dizer, acho que me faltava esta vitória, acho que me tinham corrido as coisas, até agora algumas coisas mal, apesar de ter ficado em 3º lugar, tinha hipótese, sentia que eu próprio era capaz de fazer melhor.
Nesta parte final de rotações vamos falar de carros antigos. No primeiro caso temos o arranque do Golf Classics, uma prova que ligará Bruxelas a Lisboa, juntando colecionadores portugueses e belgas. Os nossos participantes embarcaram as suas máquinas no início da semana e já hoje iniciaram em Bruxelas a maratona até Lisboa. Isto com umas tacadas de golfe pelo meio. Desde a altura dos descobrimentos que a zona da Torre de Belém tem sido ponto de partida para quase todas as grandes viagens empreendidas pelos portugueses. Com o advento das novas tecnologias, mudaram os meios utilizados para a prossecução dessas viagens, como mudaram também os incentivos que levam à sua realização. Na segunda-feira partiram de Lisboa com destino a Bruxelas 32 carros antigos, aos quais se juntaram ontem os respectivos proprietários. Os condutores e acompanhantes viajaram de avião, enquanto que as relíquias foram transportadas de uma forma bem mais terrena. Em 5 plataformas foram devidamente encaixados os automóveis que vão participar no primeiro Golf Classics. Trata-se de uma iniciativa que visa comemorar a presidência portuguesa da Comunidade Europeia e que proporcionará aos participantes a possibilidade de aliarem o gosto que têm pelos automóveis antigos ao prazer de jogarem golfe. O percurso foi escolhido por forma a permitir paragens em alguns dos mais importantes campos de golfe europeus, onde os concorrentes trocarão a condução pelas caminhadas e o asfalto pelo green. Hoje, sairão de Bruxelas, de regresso a Lisboa, numa viagem que durará 6 dias, percorrendo mais de 2.700 km. A caravana atravessará 3 países, Bélgica, França e Espanha, com a chegada a Portugal prevista para o dia 26. Depois de uma estadia na cidade da Guarda, o regresso à capital está marcado para 28 de maio. A principal dificuldade de uma realização deste género tem a ver com a resistência dos automóveis que nela participam. Apesar de serem clássicos de características desportivas, já não são muito novos, pelo que não lhes será fácil cumprirem todo o percurso estabelecido. Eu estou convencido que venham todos. De resto, temos um completíssimo serviço de apoio, desde mecânicos, médico, logística, etc. Algum problema que haja, de imediato, ou nós, ou a companhia que nos faz a assistência em viagens, garantimos, enfim, a sua reparação no menor tempo possível, para que as pessoas possam continuar a vir connosco para aí fora. A classificação final deste primeiro Golf Classics será estabelecida tendo em conta os resultados obtidos nas 3 provas de regularidade que os concorrentes têm que cumprir no decorrer do percurso. Na Madeira, em vez de um passeio, disputou-se um raid, o Raid Diário Notícias, que reuniu também algumas boas peças da Madeira e do continente. O quinto Raid Diário Notícias, numa organização conjunta do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e Clube Spós Madeira, teve a sua primeira prova uma perícia na Avenida Arriaga, que responderam 63 carros. Vemos o bonito Corda 810 de 1936, um carro de João Ruela, que apenas faria esta prova, com problemas de caixa de velocidades. Este é o Citroën 1931 Cabriolet, o vencedor desta perícia, mas que também ficaria por aqui com problemas do motor. Não alinharia, portanto, no dia seguinte para cumprir o traçado entre o Funchal e a Ribeira Brava. Saiu o Austin Six Tourer da classe Vintage de 1928 de José Afonso, o Austin Bantam Clássico de 1931 de João Cristóvão e o bonito MG JS Midget de 1932, propriedade de Ricardo Velosa e há pouco tempo recuperado. Alguns dos concorrentes que era suposto partirem por problemas de última hora em termos de embarque não estiveram presentes. Mas, por exemplo, vemos aqui este bonito Sambian Talbot de 47, da Rui Silva, um carro que fez a volta à ilha há alguns anos atrás, de resto, a primeira volta. Este não concluiu, problemas de estrada para alguns dos concorrentes e, naturalmente, a chegada à Ribeira Brava, também das 6 motas que fizeram o percurso deste quinto raid do Diário Notícias, que contou com provas de perícia na Ribeira Brava e na Meia Serra e provas de arranque e travagem, para além de um concurso de elegância, tudo isto distribuído pelos 3 dias de prova. Bonito carro de Ricardo Velosa, que há pouco vimos sair, é de resto o MG JS Midget de 1932, que cumpre a sua prova na Ribeira Brava. Este é o Bentley de 1935 de José Albuquerque, de resto, no final, o melhor piloto continental, o melhor concorrente continental a que se deslocou à Madeira para esta prova. Vamos ver já de seguida o Austin Tourer de 1938, propriedade de Tito Noronha, que com maior facilidade do que alguns dos outros concorrentes cumpre também
a perícia que estava prevista na Ribeira Brava, ainda antes dos concorrentes passarem para o norte da ilha. Alguma felicidade mesmo para cumprir alguns dos percursos mais sinuosos para a única equipa feminina formada por Luísa Leacock e Teresa Vidal, que estamos já a ver em prova no seu bonito Jaguar MK5, um cabriolé de 1950, que não passará naturalmente com grande facilidade por todos os locais mais apertados previstos, mas que conclui mesmo assim. Este é já o Citroën 11BL de 1951, propriedade de Manuel Serrão. Logo depois vamos ver a cumprir a sua prova o Ford Thunderbird de José Leite, um bonito carro de 1955, a fazer um dos pontos previstos da sua prova de perícia. Este é naturalmente o carro que talvez tenha chamado a atenção de muitos dos espectadores, o Austin Bantam de 1931, e que de resto, com a destreza com que vemos a cumprir a prova, viria mesmo a ser o vencedor desta perícia da Ribeira Brava, conduzido por João Cristóvão. Mereceu, é claro, os muitos aplausos dos espectadores presentes, que viriam assim logo depois os carros saírem da Ribeira Brava para cumprirem um percurso que os levaria à Costa Norte, e a todos os sobreviventes depois a um terceiro dia de prova deste quinto raio de Diário Notícias, a que de resto cresce de importância e participação de ano para ano. Nesta edição do Rotações não falámos de autocross, o autocross de Vila Real, e do Rally Rota de Sol, que hoje mesmo começou na Marinha Grande. No primeiro caso, a má qualidade da gravação não nos permitiu a sua inclusão no programa. Quanto ao Rally Rota de Sol, e devido à hora em que o programa foi gravado, não dispusemos, nem dispomos de imagens. Temos, no entanto, alguns elementos para lhe oferecer. Partiram 41 concorrentes, Joaquim Santos efetuou um peão no primeiro troço, partiu uma vela no terceiro, resultado cerca de 30 segundos perdidos para os mais rápidos. Pérez penalizou 3 minutos à entrada do terceiro troço devido a problemas elétricos. Após as 4 provas especiais de classificação desta etapa, em primeiro lugar para José Miguel, segundo lugar para José Carlos Macedo, no terceiro lugar Joaquim Santos, na quarta Rob Berry, na quinta posição Jorge Bica e na sexta posição e primeiro do Grupo N, o Rui Costa. E nada mais por hoje, desejo-lhe boa noite, se nos acompanhou no continente, muito boa tarde para os Açores e para a Madeira, um bom fim de semana para todos.